Boa noite, boa noite. E aí, tudo joinha? Como vocês estão? É um prazer estar aqui ao vivo para falar a respeito de dispensa eletrônica nas câmaras municipais. Afinal de contas, nós somos obrigados a fazer dispensa eletrônica em câmara municipal? Esse nosso encontro de hoje, essa nossa live é para falar sobre isso. Lembrando que nós estamos transmitindo tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, pessoal do Instagram que tiver ao vivo e se por acaso cair o vídeo, corre para o YouTube, porque a gente tem um tempo limitado aí, certo? Eu sou a professora Meiriele Clemente e nós estamos aqui em mais um evento do Licita Clube, certo? Essa é uma aula de aquecimento. Nós vamos falar a respeito hoje de dispensa eletrônica. Câmara Municipal é obrigada ou não é a fazer dispensa eletrônica, né? E nós vamos conversar sobre isso hoje. Prometo para vocês que vai ser uma aula rápida, tá? Vai ser uma live rápida. Tô vendo aqui, ó, pessoal, já tem gente ao vivo aqui, né, com a gente, o Reginaldo. E aí, Reginaldo, tudo beleza? Carolzinha Diniz. E aí, Carol? Ó, Carol, me manda doce de leite e queijo fresquinho aí de Minas, tá? E a Elisângela também tá aqui de Alagoinhas, Bahia. Tudo bom, Elisângela? Um prazer ter vocês aqui. Bom, pessoal, eu sou a professora Meiriele Clemente, do Licita Clube e da formação prática em licitações para câmaras municipais, certo? Essa é uma aula de aquecimento do nosso evento que vai começar no dia 28, certo? Então, eu já quero deixar aqui para vocês o convite, certo? Se inscreva no nosso evento, quem não se inscreveu ainda, e entre no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque o material das aulas você vai receber lá no grupo, certinho? E o dessa aula aqui também, que é um mini manual a respeito desse tema aqui, dispensa eletrônica. E aí, a gente usa ou a gente não usa? É obrigatório? Não é obrigatório a utilizar em câmaras municipais, certo? Ó, já tem gente aqui falando, doce de leite é bom, viu? Licitação Soares, né? E aí, Soares, ó, é o Reinaldo, né? Isso aí, Reinaldo, nossa, de Viçosa, Minas Gerais, doce de leite, né? Doce de leite é bom. Tô vendo aqui, ó, Montalvânia, Minas Gerais, o Elivando, o Gentil, ô Gentil, tudo bom? De Brasília, de Minas. Maria Itamar, Barueri, São Paulo. Rubens de Carvalho. Como que é o nome? Capina da Lagoa, Paraná. Ó, tem uma cidade com nome diferente aqui, ó. Caruaru também, o Plácido de Caruaru e o William de Jequitibá, Minas Gerais. O Wellington, tudo bom, Wellington? Bom, vamos lá. Gente, seguinte, dispensa eletrônica é obrigatório ou não ser utilizado em câmaras municipais? Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Já deixa o seu joinha aí, você que está ao vivo, já deixa o seu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas e ajudar mais gente a respeito dessas dúvidas, certo? Seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender. A dispensa de licitação é um tipo de contratação direta. Está prevista lá no artigo 75, certo? E aí, como ela é um tipo de contratação direta, um outro tipo muito utilizado nas câmaras municipais é a inexigibilidade, a inex para os íntimos, né? Então, nós temos basicamente esses dois tipos de contratação direta que são mais utilizados na grande maioria das câmaras municipais, principalmente na 1433, porque foi muito interessante por causa dos valores, dos limites de valores. E como a Câmara Municipal, geralmente, os processos são de valores que não atingem o limite legal lá dos 100 mil para obras, serviços de engenharia para veículos automotores e de 50 mil para outros bens e serviços, então a dispensa costuma resolver praticamente
quase todos os processos das câmaras municipais, certo? Lembrando que esses valores que eu falei aqui, que estão previstos no inciso 1 e no 2 do artigo 75, esses valores, anualmente, eles são atualizados, né? Eles são atualizados por decreto federal. Então, já se prepara que no dia 31 de dezembro ali já saiu ou vai sair um decreto atualizando esses valores para o ano que vem, certo? Então, esses são pontos importantes. Dito isso, tá? Entendendo essa questão da dispensa, no parágrafo 3º desse artigo 75, fala que essas dispensas previstas no inciso 1 e no inciso 2 do 75, elas serão preferencialmente publicadas no PNCP para recebimento de propostas adicionais. É isso que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 75. E aí, o negócio começa a zangar, tá? É aí que o negócio começa a gerar algumas dúvidas. Ok, a lei de licitações e contratos, em geral, a 1433, a nova lei de licitações e contratos, ela fala que os processos licitatórios serão preferencialmente eletrônicos, tá? Gente, eu tô vendo um monte de perguntas aqui no chat, vocês podem colocar todas as perguntas aí, eu vou tentar responder tudo no finalzinho, na hora que eu explicar para vocês aqui se é obrigatório ou não, tá? E enquanto isso, eu vou explicando passo a passo para a gente construir o raciocínio até chegar na conclusão do nosso bate-papo aqui hoje, tá? Bom, disputa eletrônica, obrigatoriedade e regulamentação. Esse e-book aqui vocês vão receber. Quem está inscrito no evento que está dentro do grupo de WhatsApp vai receber, certo? Já vou pedir para vocês se inscreverem, tá? Quem não se inscreveu ainda, o link vai ficar disponibilizado para vocês aí no chat e vocês já se inscrevem. Beleza. Explicado para vocês que existe a dispensa de licitação com a forma de contratação direta. E aí, repitam comigo. Todo mundo no chat aí, ó. Dispensa não é licitação. Dispensa não é licitação. Todo mundo repetindo. Vamos lá. Dispensa não é licitação. Dispensa não é licitação. Tá? Eu participei de alguns encontros com os alunos da faculdade, como a egressa, né, da Faculdade de Direito, na qual eu me formei, e aí para falar sobre licitações, né? E aí, nesses encontros, eu fiz eles repetirem: dispensa não é licitação. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, confundem a dispensa, que é um tipo de contratação direta, com modalidade licitatória. E são coisas distintas, são coisas diferentes. É isso aí, gente. O dispensa não é licitação. Estou vendo aqui o William também. É isso aí, vamos subir isso aí para ficar registrado, que aqui a gente sabe que dispensa não é licitação, né? Dito isso, quando a lei traz que os procedimentos licitatórios serão por meio de processo eletrônico, tá? E vem e fala que vai ser publicado lá no PNCP para receber propostas adicionais, as dispensas, lembrando que não é licitação, são coisas diferentes. A 1433 diz que as dispensas, elas devem ser regulamentadas. O processamento, o tipo de processamento ali, como que vai ser feito esse processamento, ele tem que ser regulamentado, tá? E aí, como eu disse, começa a zangar o negócio para quem trabalha em órgão municipal. Hoje a gente está falando a respeito da obrigatoriedade em câmaras municipais, mas isso serve também para a questão das prefeituras até certo ponto, tá? Depois eu explico para vocês qual que é a diferença, porque é diferente para a Câmara e para a Prefeitura. No final, me lembrem de explicar qual que é a diferença
no finalzinho da aula. Alguém coloca aí no chat que aí eu vou voltar e responder, tá bom? Então, quando você precisa regulamentar, vem o governo federal no seu regulamento, lembrando que quando você não regulamenta, uma das opções é você utilizar o regulamento do governo federal, tá? E aí, nesse caso, o governo federal vem e regulamenta a dispensa com disputa. O que é disputa, professora? Nós precisamos entender que existem processos, dispensa com disputa eletrônica, tá? E existem as dispensas sem disputa, certo? E aí, o pessoal, na hora de fazer esses regulamentos, eles foram criando algumas alternativas próprias de cada órgão, e isso tem que ser estudado em cada órgão, em cada câmara, para ver se funciona para a sua realidade, para ver se é uma alternativa viável para você, certo? E os municípios com até 20 mil habitantes ainda têm os privilégios lá do 176, artigo 176 da Lei 14.133, que eles têm até 2027 para organizar os seus processos na forma eletrônica, certo? A dispensa, ela pode ser, como eu te disse, com disputa e sem disputa. Qual que é a diferença? Com disputa, quando a dispensa é com disputa, vai ter uma fase de lances muito semelhante com a fase de lances do pregão, seja ele presencial, seja ele eletrônico. Isso é dispensa com disputa. O que significa disputa? Os interessados, os participantes, eles vão brigar numa sessão de lance para ver quem dá o menor valor, certo? Isso é disputa, certo? Vocês entenderam o que é disputa? A disputa, vocês entenderam? Sobe a hashtag aí, ó. Descomplicou. Se você entendeu o que é disputa, você vai subir essa hashtag aí, descomplicou. Quero ver. Entendeu o que é com disputa? Sim, descomplicou. Obrigada, Lucas. Então, isso, quando tem uma sessão de lances, uma fase de lances, isso significa que há uma disputa, certo? Quando não tem, e você recebe essa proposta por outros meios, por e-mail, por exemplo, isso significa que você está fazendo um processo sem disputa, ok? Inclusive no Compras Gov agora existe a possibilidade de você fazer as dispensas sem disputa. Agora já existe lá dentro do sistema do Compras Gov, tá? Existe essa possibilidade. Dito isso, o que acontece? Como eu falei, as pessoas nos órgãos públicos foram regulamentando isso para câmaras também e para prefeituras, enfim. Foram regulamentando dispensas com disputa na forma eletrônica, a exemplo do governo federal, e em municípios com menos de 20 mil habitantes, alguns entes foram regulamentando a dispensa com disputa, mas no presencial. E aí, essa dispensa com disputa no presencial, ela é muito similar com um pregão presencial. Entendeu a diferença? Existe a sem disputa, existe a com disputa. E agora eu estou falando para vocês que existe no Brasil, tá? Em órgãos públicos diferentes, em câmaras diferentes, existe a com disputa eletrônica e a com disputa presencial, certo? Além disso, existe a dispensa de licitação sem disputa. Como é essa dispensa de licitação sem disputa? Você tem a forma que você publica no
no PMCP, e aí você recebe propostas adicionais, conforme está lá no parágrafo 3º do artigo 75, você recebe propostas adicionais por e-mail, por exemplo, tá? Mas, detalhe, se você for fazer qualquer comunicação na sua Câmara ou na sua Prefeitura, todo mundo que está me assistindo aqui nessa live, se você for fazer um processo e qualquer comunicação dentro do processo de contratação for por e-mail, o que você vai fazer? Você não vai utilizar seu e-mail pessoal, tá? Você vai utilizar o e-mail oficial da Câmara Municipal. Geralmente ele vem assim, ó, @xxx, né? @Câmara Municipal de tal lugar, .o estado.gov.br. Esses são os e-mails oficiais, tá? E aí você vai utilizar esse tipo de e-mail, certo? Entendido? Vocês entenderam a diferença entre dispensa com disputa e sem disputa? Que existe também a disputa eletrônica e a disputa presencial. Vocês entenderam isso? Coloca aí para mim, hashtag entendi. Só para eu ver se vocês estão prestando atenção. Opa, digitei errado aqui, ó. Entendi. Entendi. Hashtag entendi. Ó, tô vendo aqui que o pessoal tá colocando aqui, ó. A Sônia colocou sim. Boa noite, Bela. Tudo bom? É isso aí, pessoal. Ó, tô vendo aqui que chegou aqui. Pessoal, no Instagram chegou aqui, ó. Vou responder tudo, tá? Vou responder todos vocês daqui a pouquinho. Entendido isso, veja, a Lei 14.133, ela diz o seguinte, que preferencialmente vai publicar para receber propostas adicionais. Preferencialmente. O que significa preferencialmente na 14.133? Preferencialmente, para a gente entender o que é preferencialmente, você tem que dar um passo atrás para você ver lá na frente. Veja, quando a lei traz no texto da lei, e aí eu quero que você preste bastante atenção. Quem tem formação jurídica, quem é advogado, já entende isso. Mas o meu trabalho aqui como advogada e pedagoga é descomplicar o juridiquês para você, tá? É o nosso trabalho aqui no Licita Clube, no Licita Câmaras. É esse o trabalho que a gente faz. Seguinte, quando a lei traz no texto ali, que fala assim, ó, deverá é obrigatório, tá? Deverá. Um exemplo bem prático para você. A lei diz que os órgãos públicos deverão regulamentar, ou na forma de regulamento, ela traz um comando ali que é bem claro que você é obrigado a regulamentar essa matéria, ok? A dispensa, o processamento, o rito do processo ali é obrigatório você regulamentar, certo? É obrigatório, você não tem opção, você tem que regulamentar. Quando ela traz lá no parágrafo 3º do 75 que você preferencialmente vai publicar para receber propostas adicionais, caso você não faça isso, você tem que justificar o porquê que você não está fazendo. Sabe por quê? Quando a lei traz que é uma opção, ela traz que é facultativo, ela traz que poderá, tá? São esses os verbos que remetem à faculdade de fazer ou não, a discricionariedade, tá? Que é um termo jurídico. Discricionariedade, é discricionário o gestor, o agente público ali, dotado do poder de decisão naquele momento ali, daquele ato, é discricionário dele, é facultativo. Ele pode fazer ou não, é opção dele, tá? Lógico que respeitados os princípios administrativos da moralidade, da eficiência, da efetividade, tá? Da economia processual, tudo isso é levado em consideração, mas a decisão é dele. Só que, diferente disso, quando ele traz preferencialmente, a lei não está
obrigando, mas ela está deixando claro que existe uma preferência legal pela utilização de determinada situação ali, e nesse caso é a publicação para recebimento de propostas adicionais, e que caso você não vá utilizar, você tem que justificar. E aí, qual é a melhor forma de você justificar? Quando você já regulamentou e no seu regulamento você traz regras de quando será utilizado e quando não será utilizado essa publicação, certo? Gente, vamos beber água, porque a gente já tem muita pedra no caminho, não vamos ter pedra nos rins também. Vou contar um negócio para vocês. A Ivy tá me acompanhando aqui, ó, e ela acabou de beber água junto comigo. Vamos todo mundo beber água? Para ninguém ter pedra nos rins, certo? Então, gente, até aqui, o que eu te falei? Eu te falei que a dispensa é um tipo de contratação direta e não é licitação, certo? Eu te falei também que existe dispensa com disputa e sem disputa. Te expliquei que existe a disputa eletrônica e existe a disputa presencial, certo? E aí, complementando a questão da disputa presencial, tem gente, né, o pessoal, quando regulamenta a dispensa presencial, similar ao pregão presencial, o que a lei fala sobre licitações presenciais? Deve ser gravada em áudio e vídeo, e essa gravação em áudio e vídeo, ela deve ser colocada, anexada no seu processo de contratação, certo? Então, é muito mais fácil, operacionalmente, o processo de pregão, por exemplo, eletrônico, do que você fazer o presencial, tá? Mas lógico que isso depende muito da sua realidade, né? Da estrutura que você tem. Se você já tem um sistema à prova de falhas aí, que consegue gravar, né? Que aí, se tiver uma queda de energia, não vai bagunçar o seu coreto aí, beleza, tá? Mas se não, dê preferência para a questão eletrônica. No caso de dispensa, pasme, tá? Não é obrigatória a disputa eletrônica. Desde que, presta atenção, para depois vocês não falar assim, a professora Meirelle falou que não é para fazer a disputa eletrônica. Ah, se eu pegar um de vocês falando isso, gente do céu, se eu pego. Olha só, quando você não faz a disputa eletrônica, ela tem que estar embasada em alguma coisa. E esse alguma coisa, geralmente, é o seu regulamento na sua Câmara Municipal, certo? Na sua prefeitura. Quais são as situações que você não vai utilizar a disputa eletrônica, certo? Então, geralmente, isso está no seu regulamento. Agora, um erro, um problema que as pessoas fazem, sabe o que é? Não regulamenta. E aí a lei 1433, ela diz, lá no artigo 170 e alguma coisa, ela diz o seguinte, que os órgãos, os outros entes federativos, né, os órgãos dos outros entes federativos, município, estado, né, e aí inclui Câmara, autarquia, prefeitura, todo mundo, quando eles não têm um regulamento próprio para seguir, eles podem utilizar os regulamentos do governo federal e os modelos padronizados do governo federal também, certo? Só que, veja bem, vamos seguir o raciocínio aqui, presta muita atenção nisso. Se a lei 14.133 te manda regulamentar, você não regulamenta. E aí ela te dá uma opção de utilizar os regulamentos do governo federal. Enquanto você não regulamenta, o que que ela te leva a ter que fazer? Te leva a ter que utilizar o regulamento do governo federal, porque você é obrigado a regulamentar. E aí, quando você, dentro de uma realidade de prefeitura,
dentro de uma realidade de Câmara Municipal, que é o nosso tema aqui hoje. Você não regulamenta, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar o regulamento do governo federal. Só que a realidade do governo federal é uma, a realidade de uma prefeitura é outra, e a realidade da Câmara Municipal é outra também. São universos muito diferentes. E aí você precisa realmente fazer essa regulamentação personalizada, e a própria lei diz que você é obrigado a ter um regulamento aí na sua Câmara, certo? Então, esses pontos aí. Então, vocês entenderam, né? E agora, vamos para... Vocês entenderam? Coloca aí, hashtag entendi. Entendi. Ah, não, ou melhor, hashtag arra. Hashtag arra. Eu quero que vocês coloquem aí, hashtag arra. Por quê? Se você teve um momento arra, eu já quero que você coloque aqui. Mas o que é o momento arra? O momento arra é aquele momento em que você entende uma coisa, você capta uma ideia, você entendeu aquele conceito, aquela ideia, aquela coisa, você fala assim, ah, é isso. E a sua cabeça explode assim, você, ah, é isso. Coloca aí para mim, hashtag ah, só para ver se você está prestando atenção mesmo. E agora nós vamos para as perguntas. Primeiro eu vou responder aqui as que estão no Instagram, tá? E aí depois eu venho aqui para o YouTube, rapidinho. Vamos beber água. Mas vale... vamos beber água, porque a gente já tem muita pedra no caminho, não precisa de pedra nos rins. A Ivy bebeu água junto comigo. Eu espero que vocês tenham bebido água também. Todo mundo ficar hidratado, bonitinho. A Fernanda Oliveira. Colocar disputa em uma dispensa, de certa forma, não transforma em uma mini licitação? Fernanda, o pior é que na prática tem muitas semelhanças e algumas diferenças, tá? Por exemplo, dispensa, por causa da Lei 123, ela vai ser sempre, a não ser que você tenha uma justificativa, ela vai ser direcionada para ME e EPP ou MEI, dependendo se for serviço, certo? O Jadiael Reis trouxe o PNCP não permite publicar sem disputa. Jadiael, você utiliza qual o sistema para fazer essa publicação lá, tá? Porque o Gov já permite, tá? A Virgilânia Moreira. O artigo 176 se aplica para as câmaras onde a população do município é menor do que 20 mil habitantes? Sim, tá? Aplica sim. E aí tem aquelas prerrogativas, aqueles privilégios lá, tá? Aplica para a Câmara, aplica para a Prefeitura. O Jadiael respondeu que o manual do PNCP só permite com disputa. Bom, no Gov, tá? Já tem essa permissão lá de colocar. Foi esse ano, acho que no final do primeiro semestre que eles colocaram essa opção lá no Compras Gov, tá? Na plataforma de cadastro de processos Compras Gov, certo? A Geamba, eu não sei se é menino ou menina, tá? Tá aqui, Jean Vaz, acho que é Jean Vaz, né? Desculpa se eu tiver falado seu nome errado, perdão. Ouvi falar que na adesão da ata de registro de preço não necessita de TR, e sim apenas ETP. Tá correto? Tá corretíssimo, tá? Sabe por que não precisa? Porque o TR que você vai utilizar é o da licitação original. Porque você está aderindo, então você adere a todo o edital, a todos os minutos de contrato, a toda a ata de registro de preço, a todo o processo. Você adere ao processo, certo? E aí, então, não precisa de TR, porque no processo original já tem o TR. Você precisa do estudo técnico preliminar, certo?
Vamos lá, vamos para o começo aqui para responder uma rodada de perguntas. Ó, o nosso tempo está estourando. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. O Cleison de Cruz do Sul tá aqui. E aí, Cleison, José Francisco, Lagoa da Confusão, Tocantins. Você mora num lugar bacana, hein, José Francisco? Capina da Lagoa, Paraná, IP, São Paulo. IP é uma árvore muito bonita. Itaguaí, Rio de Janeiro. Osmarina Borges, Dom Eliseu. Maura, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Cadê eu aí? Ricardo, e aí, Ricardo, tudo bom? Tem certificado da aula de hoje? Cleison, dessa aula não, é do evento tem, viu? Se inscreva no evento, porque vai ter certificado, certo? Essa aula é de aquecimento para a gente já ir organizando o conhecimento para a hora que chegar lá no evento, tá todo mundo assim, ó, com muito conhecimento já, para aproveitar bastante o nosso evento, certo? Carlos Rancharia. E aí, Carlos, tudo bom? Sebastião, tudo bom, Sebastião? Realidade, Ricardo, realidade jornalista de Pindamonhangaba. Tudo bom, Ricardo? Cachoeira do Sul. Vamos lá. Ó, vi aqui, todo mundo colocou dispensa, não é licitação. Pronto, chegamos às perguntas. A dispensa de licitação não é um processo licitatório, mas atualmente estão sendo feitas muitas exigências na dispensa, como a apresentação de 2 balanços e certidão de falência. Essa aqui é para acabar, né, Reginaldo? E eu tenho que comentar, porque me dá até coceira quando eu vejo uma situação dessa. Você sabe por quê? Olha só, o artigo 70, salvo engano, ele fala que existe a possibilidade de você dispensar certos documentos na contratação, né? E aí o povo vai e na dispensa de licitação, com o balanço patrimonial, pelo amor de Deus, é para você aferir a saúde financeira daquela empresa para ver se ela vai conseguir executar aquele contrato. E aí o balanço patrimonial não faz sentido, e a própria lei, ela traz essa possibilidade de você dispensar alguns documentos. Então, não faz o menor sentido você pedir balanço patrimonial em dispensa de licitação. Até porque, veja bem, segundo o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, os processos de contratação direta, os processos de dispensa, na verdade, conforme o inciso 1 e 2, lá do 75, eles serão para empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. E para funcionar no mundo normal, segundo o Código Civil, segundo as leis normais, elas não precisam do balanço patrimonial. Porém, preste atenção nisso. Presta atenção nisso, que isso é um tema para outra aula, inclusive, daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. O TCU tem entendimento que se o edital de licitação exigir o balanço patrimonial da ME e da MPP, ela é obrigada a apresentar, tá? Mas essa informação aí realmente não faz sentido essa exigência, tá? No caso de dispensa de licitação, bom? RPPS é previdência, regime de previdência própria de servidores, né, Romilson? O procedimento para as câmaras é o mesmo para RPPS. Romilson, não é não, tá? Deixa eu te contar por que não é. Eu acredito que isso aí seja os institutos de previdência, né? Não é não, Romilson, pelo seguinte, é diferente também. Embora as estruturas sejam muito similares, tá? Mas o Instituto de Previdência, ele está vinculado aos regulamentos da prefeitura, geralmente. Geralmente está vinculado aos regulamentos do município, do executivo, porque, em regra, são autarquias,
tá? Mas aí, por exemplo, a segregação de funções tem que ser feita lá dentro. E aí é problemática tanto quanto ou até mais do que a Câmara, porque vocês têm menos pessoas ainda do que as câmaras municipais para segregar as funções ali. E é bem complicadinho de fazer. Mas tem como descomplicar. Aqui, essa aqui é sensacional do Adriano, esse comentário. A dispensa eletrônica com disputa virou um preguinho. Exatamente, é um preguinho. Não teria um outro nome melhor, é um preguinho mesmo. Entendeu? De ver que a dispensa presencial é necessário ser gravado com áudio e vídeo? Ó, Reginaldo, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é o que o Tribunal de Contas está falando, né, sobre isso. Porque são mais de 20 tribunais, né, um por estado, praticamente, e cada um tem tido um entendimento de forma diversa, embora a grande tendência é que todos sigam o Tribunal de Contas da União. Mas há algumas divergências aí. Especificamente quanto a essa questão de gravar ou não, primeira coisa, verifica no seu tribunal o que esse tribunal seu está falando, certo, Reginaldo? A segunda coisa é que a lei diz que quando o processo não for feito da forma eletrônica, ele vai ter que ser gravado. Mas ela fala a respeito de licitação, certo? E aí são dois pontos. E aí surge mais uma vez a necessidade urgente de ser regulamentado na sua Câmara que jeito que isso vai ser. Vai ser eletrônico? Você não precisa se preocupar com essa questão de gravar ou não. Vai ser presencial, com disputa? Se você está ali fazendo os processos presenciais nesse período de adaptação, você já deve ter comprado o equipamento. Então, você já está fazendo conforme fosse um pregão presencial, segue o mesmo padrão, por uma questão de segurança jurídica, tá? E por uma questão de não acontecer, de esquecer de você gravar uma licitação também, porque tudo pode acontecer nesse nosso universo de licitação, tá? Mas brincadeiras à parte, tá? Sempre verifica no seu tribunal e siga um padrão. Se você vai fazer como se fosse um preguinho, né? No presencial também, então segue o mesmo padrão. Mas regulamenta. Se você regulamentar, gente, regulamento é sensacional. Se você tem um regulamento, você está seguindo um regulamento, você não está fazendo errado. Se o seu regulamento estiver errado, você tem defesa, certo? Você tem como... não, eu estava no meu regulamento. Eu estava seguindo o meu regulamento. Seu regulamento vai ser questionado, mas não o seu processo. Então, isso é um conhecimento bem importante, certo? Mas evite de regulamentar de forma errada ou de forma que não funciona na sua Câmara. Vendo aqui que o pessoal colocou o PNCP não permite publicar dispensas sem disputa. Por quê? Provavelmente, o Assis, é porque não está com o seu sistema aí que está integrado lá, não tem essa opção. O Compras Gov já tem, desde o semestre passado, essa dispensa sem disputa, tá? Que é muito similar ao que eles faziam na Lei 8.666, chamada cotação eletrônica, certo? Ô, Gentil, tem sim, viu? O curso, o evento tem certificado. Para vocês receberem o certificado do evento lá no dia lá do dia 28, vocês precisam se inscrever, aí vocês vão participar do evento, fazer as atividades do evento e tem algumas pesquisas lá também. Tem uma pesquisa que você vai responder. Por que você vai responder pesquisa na hora que ela for disponibilizada? Porque lá vai ter lá a opção de você colocar seu nome certinho para não ter erro de digitação, essas coisas, tá? Então, ajuda o pessoal na hora de emitir o certificado,
fazer certinho para não ter erro no seu certificado. E ainda ajuda a gente a organizar conteúdo também, tá? Dispensa sem disputa. Dispensa sem disputa. Se não aparecer mais propostas e nos 3 dias úteis os orçamentos servem como proposta, Patrícia, precisa estar no seu regulamento, tá? Mas você pode regulamentar nesse sentido que pode sim, porque, afinal de contas, o parágrafo 3º lá fala que são propostas adicionais, né? Então, você vai estar recebendo propostas adicionais. Então, é bem interessante. O Romilson perguntou aqui, eu acho que eu já respondi sua pergunta, né, Romilson? Aqui, o procedimento para as câmaras é o mesmo para RPPS. Olha, é o regime de previdência própria de servidores, né? São os fundos de previdência. É praticamente o mesmo. Só que, como geralmente são autarquias vinculadas ao executivo, então tem que seguir os regulamentos do seu executivo, tá? Mas o processamento da dispensa, a estrutura da dispensa é bastante semelhante. Você pode participar do evento, que você não vai perder, não, tá? Vai ter conteúdo para te ajudar aí. Na hora de falar da estimativa de preço, é utilizar a contratação de órgãos de outra administração, tem que ter 3 orçamentos ou apenas um órgão serve? Essa pergunta é muito boa, tá? Patrícia, uma resposta totalmente jurídica para você, viu? Patrícia M. Viana. Depende. Depende, por quê? Primeiro que é uma matéria que tem que ser regulamentada, certo? E se você estiver utilizando, por exemplo, o regulamento federal, lá fala que preferencialmente você vai utilizar o parâmetro 1 e o parâmetro 2. O que você tem que tomar cuidado, certo? Quanto mais fontes nesse parâmetro aí, quanto mais opções você puxar dentro desses parâmetros, quanto mais a sua memória de cálculo ali for maior, dá para você ter uma realidade melhor se esse preço está dentro do valor de mercado ou não, tá? Então, usar os órgãos da sua região é bacana. Por exemplo, se você tem Câmara, usa a sua contratação anterior, usa a contratação da prefeitura também, tá? Usa da Câmara da cidade vizinha, usa do fundo de previdência, daí da sua região, que costuma dar certo, costuma ficar mais real com o valor de mercado praticado, certo? Suzana de Santa Cruz, e aí, Suzana? Olha só, obrigado pelo esclarecimento. Diga como descomplicar. Exatamente, nós estamos aqui para descomplicar, ô Romilson. Edital, termo de representação. Ó, isso aqui é muito bom, a Adriana trouxe aqui. Gente, eu vou responder só mais essa aqui e eu vou finalizar aqui, porque meu plano era ficar só meia hora e a gente já está estourando, tá? Vou responder só essa da Adriana aqui para a gente ir. Vamos lá. As dispensas eletrônicas que já estão regulamentadas no município deverão conter os documentos edital ou termo de referência. O processo é de competência do setor de compras ou licitações. Adriana, essa pergunta sua é muito, muito, muito pertinente. Não só em prefeitura, os nossos alunos têm essas dúvidas, tá? Mas os das câmaras também. Isso aí, você só vai ter essa resposta no seu regulamento que trata sobre a segregação de funções, tá? Porque nesses regulamentos de segregação de funções, vem junto ali dele as informações sobre o fluxo do processo, onde ele sai, para onde ele vai, quando é que ele nasce, quando é que ele morre, desde o documento de formalização de demanda até o arquivamento. Tudo isso passa por esse regulamento, tá? Então, assim, depende desse regulamento para você saber se é para o setor de compras ou se é para o setor de licitações. E aí vai depender do órgão. Já vi das duas formas, tá?
e costuma funcionar das duas formas, mas tem que estar muito bem esclarecido, muito bem definido no regulamento de segregação de funções, que aí dá certinho e não tem muito problema, certo? Bom, gente, infelizmente acabou. Todo mundo coloca assim aí no chat assim: "Ah, ah, acabou, infelizmente". Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês terem nos acompanhado aí. Lembrem-se de se inscrever no nosso evento para você ter um certificado específico, tá? Para câmaras municipais aí de dispensa, para você entender isso. E é uma oportunidade também de você melhorar, agregar no seu conhecimento aí. E até a próxima. Amanhã tem aula, amanhã tem live e amanhã eu tenho surpresa na live de amanhã. Amanhã será uma live sobre pesquisa de preços em obras e serviços de engenharia comigo, com a professora Daiane e com a professora Zairiane Cerqueira. Então, aguardo você lá e bora descomplicar e licitar sem surtos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço.